Êxodo capítulo 20, e o verso é de número 12. Então vamos lá. Êxodo capítulo 20, vamos relembrar aí o verso de número 12. Tá bom aí o volume? Ah, o outro estava dando chiado? Vamos com o fio então aqui, que aí fica melhor. Os irmãos que estão nos acompanhando pela internet aí, sempre puder também dar um feedback, né, irmãos? Questão do som, se está com chiado, se não está, porque a gente está nesse processo aí de melhorar a cada dia. Então, se você puder dar esse feedback aí, a Thaís, o Gabriel que está nos acompanhando também, é sempre bom. O Fábio lá e o Samuel estão atentos aí para tentar melhorar. Tá joia? Então vamos lá. Êxodo capítulo 20, verso 12. Vamos ler todos juntos? Uma só voz, para relembrar? Diz assim a palavra do Senhor. Todos. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ótimo. Nós vimos que nessa sequência de estudos sobre ética cristã, que o padrão que nós esperamos é obviamente, entender o princípio moral que o próprio Deus revela nas Escrituras, para que a gente tenha um parâmetro para seguir. Nós, já nesses meses aí, estudando sobre isso, vimos que é impossível nós tentarmos equilibrar o padrão ético se fosse numa perspectiva de você apresentar a sua cosmovisão e eu apresentar a minha, né? A gente sempre teria aí uma discussão sem fim, porque o contexto de educação, daquilo que você viveu, daquilo que você aprendeu, de onde você viveu, com quem você aprendeu, certamente influencia o seu modo de enxergar o mundo e para você alguma prática não é pecaminosa e para mim pode ser que seja e vice-versa. Então, a ética natural, a ética que nasce do coração do homem, ela é frágil e por isso ela cria alternativas antibíblicas, antiteístas. E essas alternativas que está aí no nosso mundão é que tem gerado esse grande problema, que é o conflito ético, né, que a sociedade moderna tem passado. E aí gera acusações de um lado, intolerância do outro, e ninguém se entende. Então a solução é termos um padrão que está acima da sua vida e da minha vida, para trazer um parâmetro, e a partir que você tem esse padrão superior, então eu vou me adequar a esse padrão e você vai se adequar a esse padrão, porque aí então a gente consegue andar numa perspectiva de harmonia ética. E esse padrão, portanto, nada mais é do que as Sagradas Escrituras. Quando Deus revela o seu padrão de lei e moral, Ele não revela tão somente para o povo crente, mas Ele revela para toda a humanidade. É um padrão ético para ser aplicado sobre todos. Se nós conseguíssemos aplicar esse padrão moral de Deus no nosso dia a dia, certamente nós resolveríamos, se não todos, a grande parte dos nossos problemas, né? Então nós começamos a estudar os 10 mandamentos para compreender, com o objetivo de compreender a perspectiva moral por trás de cada um desses mandamentos. Lembrando que a lei de Deus é dividida em 3 partes, a lei civil é para o povo judeu, a lei cerimonial já foi cumprida em Cristo, então ela não tem mais implicações sobre a nossa vida, e a lei moral, essa sim ainda está em vigor e sempre estará em vigor, e é uma perspectiva de fidelidade a Deus, de obediência a Deus. O guardar da lei moral também não tem caráter salvífico, nós não somos salvos por guardar da lei moral, mas uma vez que fomos salvos pela graça, andar segundo o padrão moral de Deus é aquilo que se espera da vida de todos aqueles que foram alcançados pela salvação em Cristo Jesus. Tudo bem? E aí nós já estudamos os 4 primeiros mandamentos, que refere-se à minha relação ética para com Deus, onde nós, inclusive, sintetizamos aí, né, o princípio moral em algumas palavras, né? Então, o princípio da exclusividade, Deus é o único Deus,
da prioridade. Deus é o foco prioritário da minha vida. Eu não posso amar absolutamente nada a mais ou igual do que a Deus. Deus tem que ser a prioridade. A questão da fidelidade também ao Senhor, e a confiabilidade, no sentido de que Deus é quem me sustenta, Deus é quem garante a minha manutenção, a minha provisão, e por isso, então, eu posso, inclusive, descansar um dia em 7, né, consagrando esse dia ao Senhor, porque eu sei que Deus é quem vai me sustentar. E agora entramos na segunda tábua, a tábua que trata dos mandamentos ou do padrão ético do relacionamento interpessoal, de pessoas para com pessoas. Os 4 primeiros mandamentos tratam da minha relação para com Deus, e os outros 6 mandamentos tratam da minha relação para com o meu próximo. O primeiro mandamento, portanto, da segunda tábua é o quinto, que é honra o teu pai e tua mãe. Nós já fizemos uma caminhada aí já há algum tempo, né? Seguindo o padrão de interpretação do Catecismo Maior de Westminster, da pergunta 123 em diante. E aí já caminhamos aí, Samu, vamos lá. Acho que hoje nós estamos no slide de número 36. Dá uma pulada lá. E aí, se porventura você tiver interesse ou se perdeu alguma sequência aí, é só procurar lá na nossa playlist, no YouTube da Igreja Presbiteriana Reformada, e coloca lá no 2x, né? O foninho de ouvido, né, Carlão? E relembra lá, tá certo? Então veja aí, eu acho que é 36 mesmo, Nós vimos a razão anexa semana passada, vimos que a Bíblia apresenta em honrar pai e mãe como benefícios, promessas e consequências para a nossa vida. E hoje vamos caminhar aí com essa última questão e a conclusão propriamente. Vimos que o quinto mandamento, pautado na visão geral da Bíblia, não trata apenas da relação entre pais e filhos, ou de filhos e pais, mas aplica-se a toda realidade de autoridade, né? Qualquer tipo de autoridade. E aponta para essa ideia do respeito, da honra, da obediência, de reconhecer a pessoa como sendo superior, de obediência no sentido daquilo que é justo, da preservação da imagem da pessoa e tudo mais. Mas uma das questões que a gente tinha apontado lá no início, que ficou aqui em aberto, e quando os meus pais são maus ou exigem algo errado de mim? Mesmo assim eu preciso honrá-los? Ou colocando numa relação de autoridade? O meu patrão é um cara ímpio e exige uma prática errada de mim. O que eu devo fazer? Não faz? Não faz. Pronto, a Dona Elmi, já seguindo aí a alternativa ética absolutista, ela, já vem com caçola no meio da garganta. Não faz, pronto, simples assim. Mas vamos ver o amparo bíblico para isso, né? Aonde que está a base escriturística para isso. Então, quando você tem pais ímpios que exigem uma prática errada, ou mesmo pais justos, mas que exigem algo errado, nós temos aqui a exceção à regra, né? Então, nesse caso, fica claro, inclusive pelas Escrituras, que honrar o pai e a mãe significa pesar as suas ponderações e agir de modo a honrá-lo, sendo melhores do que eles. Então, no caso, quando o meu superior ou o meu pai exige de mim uma postura contrária ao padrão de Deus, os mandamentos anteriores que exigem de mim uma fidelidade, uma exclusividade, uma prioridade, uma confiabilidade em Deus, pesa mais. Então, eu não posso usar a perspectiva de, a Bíblia manda eu honrar pai e mãe. Então, ele me mandou fazer alguma coisa errada, eu tenho que fazer, porque meu pai que mandou, a Bíblia diz que eu tenho que honrar pai e mãe. Não. Aí entra a alternativa lá do hierarquismo, né? Onde
fazer a vontade de Deus e agradar a Deus e demonstrar amor a Deus é maior do que qualquer outra relação interpessoal. Então, se o meu pai, ele exige de mim uma postura que mancha a minha relação com Deus, algo que é contrário ao padrão que Deus estabeleceu, eu tenho amparo bíblico para rejeitar a ordem do meu pai e obedecer a Deus. E desse modo, segundo as Escrituras, eu estarei honrando o meu pai, porque eu não estarei praticando algo que poderia trazer uma condenação ainda maior para ele, como superior na relação. Porque quando o superior exige uma prática errada do inferior, ele acaba caindo em prática pecaminosa. É algo que o próprio catecismo já também nos explicou sobre isso. Claro, até aqui, tudo bem? Então, não devemos fazer. Vamos ver alguns textos aí para nos ajudar quanto a isso. O primeiro texto que eu quero que você abra, Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20, verso 18. É lógico que há um contexto todo inserido aqui, mas a leitura do verso 18 e 19 já nos ajuda a compreender. Deus vai dizer assim, em Ezequiel, capítulo 20, verso 18: Mas disse eu a seus filhos no deserto: Não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, e nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-os. Santificai os meus sábados, que servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então veja, o próprio Deus olha para o padrão dos estatutos, dos juízos e da prática de vida dos israelitas e fala para o seu Senhor: não segue o padrão do juízo dos seus próprios pais, mas segue o meu padrão. Então, dentro dessa hierarquia ética, o padrão de Deus deve ser obedecido mais do que o padrão de seus pais. Então, se o entendimento da vida do seu pai e da sua mãe te conduz a uma prática contrária ao estatuto de Deus, ao juízo de Deus, e à fidelidade que se deve a Deus, exclusividade, confiabilidade e tudo mais, então você deve não dar ouvidos aos estatutos, juízos e prática do seu pai, mas obedecer, acima de tudo, o Senhor, que é o nosso Deus. Então, a palavra do Senhor nos ordena honrar pai e mãe? Sim. Porém, não em detrimento da nossa fidelidade, da nossa exclusividade, da prioridade, da confiabilidade a Deus. Por isso que, quando a gente relembra lá no início do nosso estudo, sobre as alternativas éticas, vocês viram que eu sou propenso e defensor da hierarquia, do hierarquismo como padrão ético, inclusive para o cristão. Porque em toda situação, mesmo que você tenha o absoluto, que é certo e que é errado, mas em conflitos éticos, sempre você vai ter que tomar uma decisão. Nem sempre você vai ter uma situação tranquila, onde o certo ou errado vai ser aplicado de uma maneira sem conflito ou sem complicação. Vão existir situações inúmeras no nosso dia a dia, onde haverá um conflito dos absolutos, ou do certo ou errado. E aí, então, eu vou ter que considerar o hierarquismo. E, para entendimento do hierarquismo, o principal ponto é: eu não posso ferir a Deus, ou nenhum estatuto, mandamento, juízo que Deus ordenou, para cumprir um mandamento relacionado ao meu próximo. Se eu estou dentro de uma situação de conflito ético com o meu próximo, que a minha postura
mesmo que seja amparada por uma ordem para com o meu próximo, mas que fira, por conta daquela circunstância, daquela situação diferente, um padrão relacionado a Deus, então eu tenho que obedecer a Deus em primeiro lugar. Né? Agora, existem situações onde, obviamente, que não fere a grandeza, a soberania do Senhor, então eu preciso também obedecer claramente a ordem relacionada com o meu próximo. Quando o meu pai teme ao Senhor, a pessoa vem passear com o cachorro, para na frente da igreja com o cachorro e deixa o cachorro dentro do carro trancado. Mas eu vou te falar, rapaz, esse mundo nosso é uma coisa louca. Olha, ainda bem que na transmissão não sai, né? Aí depois chama é um infeliz, os caras falam, não, o pastor não tem jeito. Aí o cara sai, sabe-se lá da onde, para parar com o carro, com o cachorro latindo. Mas vamos lá. Então, quando há uma determinação de Deus, essa precisa ser observada sempre, em relação ao próprio Deus em primeiro lugar. Então, honra o teu pai e tua mãe. Ótimo. Uma situação normal, natural, eu vou honrar o meu pai e minha mãe sempre. Agora, se o meu pai e minha mãe, ou o superior, exigir uma postura que fira um padrão para com Deus, então eu tenho uma exceção. E por isso eu tenho que ouvir os estatutos, os mandamentos e a prática que Deus estabeleceu, e não os estatutos, os mandamentos e a prática que o meu pai ou o superior quer que eu faça. E isso vai acontecer demais, irmãos. Porque o coração do ser humano é pecaminoso. E às vezes o pai, mesmo sendo justo, ele vai exigir ou vai apresentar um exemplo, uma postura que não condiz com a palavra do Senhor, e o filho vai ficar nessa situação de sinuca. E agora? Eu obedeço meu pai ou não? Existem situações que você vai obedecer, mesmo que esteja relacionado à sua vida com Deus, mas que se não trouxer um confronto direto a uma ordem explícita de Deus, então você vai ter que obedecer. Quer ver um exemplo? Eu até acho que cito aqui, né? Aqui, ó, a próxima frase aqui. Meu pai pode até me proibir de vir à igreja. Enquanto eu estou morando na casa dele, meu pai chega para mim e fala assim, ó, você não vai à igreja. Você se converteu, o problema é seu, você não vai à igreja. Ele pode até me proibir ir, e eu vou honrar o meu pai nessa atitude, não tem problema nenhum. Mas ele não pode me proibir de manter comunhão com Deus. Olha, eu não quero que você leia a Bíblia mais, eu não quero que você ore mais. Opa, aí é uma situação de extremo e uma situação já que serve de exceção à regra. Eu mesmo, quando me converti, fui o primeiro da família, e na época a casa dos meus pais estava em reforma, e eu lembro de uma situação específica. Minha bicicleta tinha furado pneu, e na época você é adolescente, você não tem dinheiro para nada, então, pai, eu preciso de dinheiro para consertar a bicicleta. Agora não tem dinheiro não, deixa essa bicicleta aí. E essa bicicleta ficou parada lá, justamente porque era uma forma de me impedir de sair por aí, né? E eu ia para a igreja de bicicleta. Então, a bicicleta com o pneu furado era uma dificuldade, um obstáculo a mais para eu ir à igreja. Aí eu canelava, né? 40 minutos, 50 minutos para chegar na igreja, tranquilo. Hoje você fala isso para essa molecada aí, eu tenho que andar 10 minutos. Vai na esquina ali comprar pão. Ai, mas a pé, mãe. Deve nascer tudo com esporão, essa meninada já, né? No mínimo. Pé chato com esporão. Porque fala, vai ali na vizinha. Nossa, mas vamos de carro. Não é assim? Mas naquela época não. Aí minha bicicleta estava lá parada e tal. Ia ter um evento, Dia da Família, na chácara da igreja. Não sei quantos quilômetros deve dar, deve, sei lá, uns 10 a 12 quilômetros, 15 quilômetros, sei lá eu.
Eu já prevendo que a bicicleta não ia ficar pronta até lá, né? Cheguei para um primo. Você me empresta sua bicicleta? Eu falei, empresto, vou usar no sábado. Falei, sem problema, pode pegar. Danilo. Aí prestou a bicicleta, levei a bicicleta para casa, estou lá. Aí falei, olha, no sábado eu tenho um programa da igreja. Tem aqui, Paulinho, obrigado. Eu tenho um programa na igreja. Meus pais ainda não eram crentes, meu pai falou, não, nós vamos trocar o chapa-testa da casa. Chapa-testa é aquela parte de madeira que vai assim na fachada da casa. Vai até a cumieira e tal. Não, nós vamos trocar o chapa-testa da casa. Ô pai, mas não dá para... Não, nós vamos trocar no sábado. Então, tá bom. Meus pais não eram crentes. Tinha um programa da igreja, um encontro da família, e ia ter uma gincana, inclusive, dos adolescentes. E eu tinha dado a palavra que eu ia participar desse negócio. Eu tinha que estudar lá o Atos capítulo 10. Era eu que ia, na gincana lá, eu que ia responder as perguntas de Atos no capítulo 10. E aí meu pai falou, nós vamos trocar esse bendito chapa-testa. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, na época, tinha que montar um andaime ainda de caibro. Não tinha andaime se alugava, de metal, que em 10 minutinhos está pronto o andaime, você sobe em cima. Não, você tem que fazer um andaime de madeira, para chegar até na cumieira, tarará. Enquanto um sobe, puxa na corda, põe, pega, tal, cortar no esquadro lá no grau certo da cumieira, tal, e eu, meu Deus do céu, esse treino vai chegar segunda-feira, mas não termina esse serviço. Aí corri, fiz, meu pai nem mandava, eu já estava fazendo. No outro dia era assim, né? Pega o martelo lá. Nesse dia, já estava com o martelo aqui. Já estava com o serrote aqui. Né? Eu sei que por volta do meio-dia, acabamos de colocar essa chapa-testa. Aí beleza, vamos descer, desmontamos o andame. Tal. Pai, acabou? Acabou. Pai, então eu vou lá na chácara da igreja. Aí não tinha jeito dele falar não. Pô, o serviço já tinha acabado. Mas você vai do quê? Não, eu peguei a bicicleta do Danilo emprestado e tal. Ah, tá bom. Peguei essa bicicletinha, era Caloi 10. E fui. Boa parte do trajeto era asfalto. Só que eu acho que uns 5 últimos quilômetros lá era no Areião. Você já andou de Caloi 10 em Areião? Hã? Delícia. Cada 2 pedaladas você está no chão. Principalmente nas curvas, né, Disso? Mas fui. O negócio ia começar. Começou durante a manhã toda, teve o culto, não sei o que. Era o almoço, 1h ia começar. Cheguei lá na hora. Eles já tinham começado, já tinham andado Atos 1, 2, 3, 4, 5, já estava em Atos 9. Cheguei em cima. Aí o pessoal, o que aconteceu? Atrasou? Eu estava falando, não, eu estava ajudando meu pai. O pessoal da mocidade ficou doido comigo, porque eu cheguei em cima da hora. Mas aí o pessoal, os mais velhos, os presídios, falaram, não, você fez certinho. Você honrou seu pai. Aí fomos, ganhamos a gincana. Aí terminou, na volta, aí, graças a Deus, tinha um ônibus. Eu pus a bicicleta dentro do ônibus e voltei de ônibus. Mas esse negócio mexeu com meu pai, porque eu não briguei, eu não reclamei, eu não murmurei. Ele sabia que eu tinha um programa, ele sabia que eu tinha já, inclusive, pegado bicicleta emprestado para fazer, para estar lá. Mas eu obedeci, eu honrei. E a partir dali ele começou a ver, mas o web está diferente. E foi um dos mecanismos que Deus usou para depois alcançá-los, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe. Então veja, existem algumas situações que o pai, mesmo quando ainda não é crente, ele vai exigir de você, mas que não vai ferir nada em Deus. A sua comunhão com Deus. Então tudo bem, você obedece. Agora, se a ordem dele fosse para uma coisa errada, ou para uma situação para eu negar a minha fé, aí é diferente. E aí então é uma exceção, porque eu tenho que obedecer mais a Deus do que inclusive os meus pais. É aquilo que Jesus vai dizer lá em Lucas, né? Capítulo 14, se eu não amar a Deus mais do que meu pai, minha mãe, minha mulher, meu filho, minha filha, meus irmãos e a minha própria vida, eu não posso ser discípulo dele. Tudo bem?
O outro texto que eu quero que você dê uma olhadinha comigo é Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, verso 28. Aqui nós estamos diante da prisão dos apóstolos. Eles estão na presença do Sinédrio, que era um tribunal eclesiástico. E o Sinédrio, então, chegou para eles. Veja aí o verso 27. Trouxeram-nos e apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Veja, então nós temos aqui mais um exemplo, a proibição de pregar o Evangelho, de anunciar ou de testemunhar de Cristo pela própria autoridade religiosa. E a postura, então, dos apóstolos, mesmo reconhecendo que o quinto mandamento apontava para obedecer toda e qualquer autoridade constituída por Deus, mas quando essa autoridade exige uma prática que confronta uma postura de fidelidade a Deus, então os próprios apóstolos chegam e dizem: olha, então nós vamos obedecer mais a Deus, porque importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Então, mesmo quando você está dentro de um contexto religioso, onde a autoridade constituída exige de você uma postura contrária ao padrão de Deus, né, de um modo definitivo, eles falam: olha, nós expressamente te proibimos, vos ordenamos que não ensinasse. Então isso confronta diretamente uma ordenança de Jesus, porque Jesus diz: olha, ide e ensinai, ide e pregai, anunciai o Evangelho, vocês serão minhas testemunhas. Então, nesse caso, você tem um caso explícito para a desobediência, uma exceção à regra. E então você vai glorificar a Deus mais do que a autoridade eclesiástica, no caso, né? E isso deve nortear a nossa vida, irmãos. A responsabilidade daqueles que estão sob autoridade, quando exige uma prática absurda, uma prática contrária à vontade de Deus, eles se constituem pecadores, né? Agora, quando fere uma premissa explícita de Deus, da vontade de Deus para nós, aí então nós temos que usar aquilo que for necessário para que sejamos encontrados em fidelidade ao Senhor mais do que aos homens, né? Uma das situações que nós vamos ver aqui é que quando se refere à autoridade civil, a postura da igreja é um pouco mais diferente, né? Quando você tem, por exemplo, o Império Romano proibindo os judeus e os cristãos de permanecerem em Roma, eles saem, né? Eles não compram essa briga, eles saem, porque isso não os impedia de pregar o Evangelho. Só os impedia de pregar em Roma, na cidade de Roma. Mas os romanos que saíam de Roma, inclusive, eram impactados com a pregação do Evangelho. Então, sem problema nenhum. Nós vamos continuar fazendo, usando das estratégias para se pregar o Evangelho. Existem vários meios, né? É engraçado que, às vezes, uma situação que quando trata da autoridade civil, e nós vivemos isso aí por conta da pandemia, questão de lockdown, aquela coisa toda, às vezes a gente fica meio alvoroçado, né? Mas é igual feminista. É igual feminista. Esses crentes rebeldes assim é igual feminista. Porque eles brigam pelo direito da mulher aqui no Brasil. Ninguém vai lá para o Iêmen. Ninguém vai lá para a Arábia Saudita mostrar os seios. Não é assim que acontece com as feministas, movimento feminista? É a mesma coisa que o movimento zelote
dos crentes que se levantam contra a autoridade civil. Ninguém vai lá para a Coreia do Norte. Chega lá para o Kim Shin, lá do cabeça raspada lá, e fala assim, cara, que história é essa, você proibir falar de Jesus aqui? Nós viemos aqui, nós vamos falar agora. Por que não faz uma campanha missionária e vai lá para a Coreia do Norte? Chega lá peitando os guardas lá. Não, porque nós não podemos aceitar o governo falar que é proibido pregar o evangelho. Então vai lá para a Coreia do Norte. Junta, faz a missão, vai lá, peito aberto, com a biblinha na mão, chega lá, dá uma bibliada na cara do homem da alfândega e entra batendo, agora nós vamos falar. Eu quero ver quem que vai pedir de nós falar aqui. Só que isso não faz. Não dá um centavo para a obra missionária. Aí quando acabou, não pode abrir hoje, tudo bem, nós temos ainda todo acesso para continuar pregando, para continuar não sei o que, vamos fazer? Não, aí não pode, isso é marca da besta, isso aqui. Irmãos, a gente tem que comprar a briga certa, a gente tem que saber honrar a Deus da maneira correta, do jeito certo, né? É o que os apóstolos fizeram. Quando a briga era dentro do sinédrio, dentro do juízo religioso, opa, porque nós estamos tratando de igreja. Agora, quando a briga era com a autoridade civil, mandou sair de Roma. Tudo bem, vamos sair de Roma e vamos continuar pregando por onde a gente for. Na hora que o imperador morre, o que a igreja faz? Volta todo mundo para Roma. Pronto, acabou. Por que eu preciso entrar numa prática criminosa se eu tenho Deus que tem autoridade sobre tudo e todos? Eu sou um dos críticos, por exemplo, desses trabalhos missionários que estão pautados na perspectiva ética, né, de que os fins justificam os meios. Se eu sirvo um Deus soberano, meu amigo, eu não preciso cometer nenhum crime para pregar o Evangelho. Pelo menos eu creio assim. Eu já contei para vocês a experiência que nós tivemos na África. Senegal, 95% da população muçulmana. E aí, quando nós chegamos lá para requerer o récépissé, que era o documento que nos autorizava a morar no Senegal, os missionários chegaram para nós e falaram assim, você não fala que você é pastor. Você não fala que você é pastor. E você não fala que você veio aqui evangelizar, porque é proibido evangelizar menor ainda. Então você não fala isso, não. Por quê? Não, porque senão eles não vão te dar o documento. Você não quer servir ao Senhor? Você não quer falar de Jesus aqui? Então você tem que mentir. Você não pode falar que você é missionário. Um outro missionário, né, o presidente da missão na época, chegou para mim e falou que eu tinha que mentir. Olha o conflito ético aí. Aí eu cheguei para o cara e falei, meu amigo, se Deus me quer pregando aqui no Senegal, então Ele vai abrir portas. E eu não vou mentir. E eu não te autorizo a falar em meu nome. Eu vou falar. O meu francesinho aqui, mequetrefe, mas eu vou conversar com o delegado federal. Entramos, fomos recebidos pelo delegado. Ele mandou a Clarice, cala a boca. A Clarice evangelizando uma mulher dentro da delegacia federal do Senegal. E ele falou, cala a boca. Contando o que quer fazer e falando de Jesus, contando tudo mais. E o cara quase infartou. Meu amigo, se for para sair preso, eu vou sair aí de grande estilo, né? Entramos para fazer a reunião com o delegado federal. O cara perguntou qual que era o meu nome, de onde que eu era e o que eu estava querendo fazer no Senegal. Aí eu falei, olha, eu sou pastor evangélico, e nós temos uma missão aqui no país, e nós viemos a trabalhar na administração, minha esposa é dentista, veio trabalhar também com assistência
humanitário ao seu povo, nós não viemos aqui para falar de Jesus Cristo. Nós viemos aqui pregar o Evangelho. O presidente roxo, né? Aí o delegado federal olhou para Clarice e falou, é isso? É a questão? Sim. Formidável. Eu sou crente também. Tenho orado para Deus trazer missionário para o meu país, para falar de Jesus para o meu povo. Fulano, chamou o secretário lá. Geralmente eles davam o recepcer por um período lá, acho que deu um ano, depois podia renovar. Ele pegou e já me deu já para 2 anos. Aí o secretário falou, não, mas é a primeira vez dele. Não, pode dar, estou mandando, pode dar, é 2 anos de recepcer. Acabei não usando, obviamente, Deus nos trouxe antes disso. Mas por falar a verdade, irmãos, Deus abriu a porta de me ter colocado justamente, talvez, no único delegado federal do Senegal que era cristão. Se Deus quer, se Deus está abrindo a porta, por que eu preciso mentir para ser um embaixador de Cristo? Na minha ética, não cabe. Na ética desse outro missionário, coube. E de várias outras missões, cabe. Você pode sonegar, você pode mentir, você pode fazer tráfico de Bíblia e tal, porque os fins justificam os meios. Na minha ética, isso não cola. Se Deus é o Deus Todo-Poderoso, se Jesus diz que Ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra, Ele não precisa do meu jeitinho. Ele não precisa que eu cometa um crime para alcançar os eleitos que Ele tem naquele determinado país. E tinha país que a gente não tinha como entrar, e a gente usava o sinal do rádio. Ia lá, montava uma rádio, que tinha alcance no centro e tal, e punha o evangelho em árabe. Os caras lá da Mauritânia escutar, para o cara lá da Nigéria escutar. Aí, o país que não dá para você entrar, você usa outros mecanismos. Mas você não precisa mentir, você não precisa fazer nada de errado. Então, esse é o princípio ético bíblico, pelo menos na minha visão. Infelizmente, você vai encontrar vários pastores missionários que não têm essa visão ética. Eu prefiro dormir tranquilo, dentro da minha visão ética. E passar para a igreja que o Senhor me confiou essa mesma visão ética. Você não precisa fazer nada de errado para que o Evangelho alcance os eleitos de Deus. Hoje você vê que isso é uma prática evangelística de muitas igrejas. Os caras forjam até testemunhos, são testemunhos mentirosos, mas testemunhos impactantes para ver se convence alguém. O meu Deus precisa disso? Não, o meu Deus não precisa. Talvez o Deus dessa turma precise, mas o meu Deus não precisa não. Então andar em fidelidade ao Senhor. Tudo bem até aqui, irmãos? Tranquilo? Então vamos lá. Concluindo, né, fechando aí, essa sequência aí sobre o 5º mandamento, nós vemos que o 5º mandamento ele tem como objetivo alguns princípios. Então, quando ele diz, honra o teu pai e a tua mãe, tem alguns princípios morais aqui por trás. O primeiro que eu quero chamar a sua atenção é que o 5º mandamento, honrar pai e mãe, ele tem como objetivo moral manter a fé, manter os bons costumes e a ordem, num contexto de família e de sociedade. Volte aqui para Êxodo comigo. Êxodo capítulo 20. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Veja, eu vou guardar esse mandamento por conta de uma promessa, uma consequência, um benefício que Deus promete para mim. Então, esse é um tipo de prática que fortalece, em última instância, a minha fé com Deus. A minha dependência de Deus. A longevidade é fruto da minha obediência a Deus. Então, além de fortalecer essa fé, ao mesmo tempo gera a ordem e os bons costumes. Pensa comigo. Quando você vai, eu gosto de ir no supermercado, porque eu já sempre disse, né? Como que é, Lolo?
laboratório, experimento social, né? Ir ao supermercado é um experimento social, é um laboratório fantástico. Você vê tudo quanto é tipo de gente e você vê como que as pessoas lidam, principalmente em família, né? E quando você vai lá e tem um pai eu sempre levei os meus 3, eu ia sozinho às vezes no supermercado com os 3. Às vezes ia eu e a Clarice, quando ia eu e a Clarice, eu acabava perdendo um, né? Porque um deixava o outro olhar e virava aquele rosto. Mas quando ia sozinho, ia com os 3. Não tem problema nenhum. Você ensinava uma série de situações para as crianças. Eu chegava para eles e falava assim, ó, cada um tem o direito de escolher um produto. Isso é fantástico. Porque você tem lá 600 mil produtos no supermercado. Desses 600 mil, pelo menos uns 100 mil que ela tem interesse. Aí você fala, ó, você vai escolher um. E aí ela já entra no supermercado e fala, é esse. Aí ela anda no outro corredor, não é mais esse. Agora é esse outro. Aí ela vira para a gôndola, peraí, não é mais esse. É aquele outro. E você ensina, tem a oportunidade de ensinar um monte de coisa. Mas independente disso, você sempre vai no supermercado, sempre tem o pai com o filho mal criado. Sempre vai ter. Eu acho que cada supermercado contrata um pai com o filho mal criado, porque qualquer hora que você for do dia no supermercado, sempre vai ter um pai com o filho mal criado lá. É batata. Todo supermercado grande tem. Supermercado de bairro, talvez você pode pegar o horário de almoço deles, então você não encontra, mas se for no supermercado grande, é batata, sempre vai ter. E quando você vê um filho mal criado, aquele negócio me dá gastura. Eu não sei como que é para você, não sei se te incomoda, mas para mim me incomoda. Um filho gritando com o pai, um filho esperneando lá, entrando debaixo da gôndola, tem que chamar atenção, operadores do setor limpeza, tire a criança que está debaixo da gôndola. Sabe aquele negócio? Isso para mim dá uma gastura. Meu Deus, que vergonha que esse pai está passando. E parece que o moleque vê que tem plateia aí que o bicho pega mesmo. É terrível. E você olha para esse pai, para essa mãe, e você fala assim, puxa vida, eles não estão ensinando corretamente, porque o filho está desonrando, está desobedecendo, está envergonhando, está fazendo tudo de errado. Agora, como é gostoso quando você vai em determinado lugar com seus filhos e as pessoas olham assim, o que você fez com eles? Eles tomam Rivotril? Ou é calminho assim mesmo? Não, eles são calminhos assim mesmo. Não, mas eles são ordeiros assim? Eles pedem as coisas para fazer? Pedem permissão? Sério mesmo? Sério. A pessoa fica encantada. Não é assim? Por quê? Porque você ensinou que ela precisa obedecer, honrar, respeitar o pai e a mãe. E o que o pai fala e a mãe fala, mesmo que ela não entenda, naquele primeiro momento, é o que ela deveria obedecer. Então, honrar pai e mãe, aplicar o quinto mandamento, irmãos, na nossa família, é manter primeiro a fé, porque leva o seu filho a entender que Deus vai abençoá-lo se ele guardar o mandamento, mas ao mesmo tempo vai manter os bons costumes e a ordem. E não tem nada melhor do que uma sociedade firmada em bons costumes e na ordem. Todo mundo gosta disso. Não é verdade? Mas o que mais? Qual que é o outro objetivo do mandamento, do quinto mandamento? A manutenção dos vínculos familiares. Eu sei que eu tenho que honrar o meu pai, eu sei que eu tenho que honrar minha mãe, e ao mesmo tempo, como nós vimos nessa sequência, que os pais têm que proteger e cuidar dos filhos. Então, guardar o quinto mandamento vai trazer a manutenção dos vínculos familiares e do cuidado familiar.
Porque aponta para o filho que é a responsabilidade do pai cuidar dele, inclusive admoestar, ensinar, disciplinar, e que lá no fim da vida, quando os papéis se inverterem, esse filho pesa sobre ele a responsabilidade de cuidar do progenitor, de ser um instrumento para abençoar o pai que está velho, a mãe que está velha, e que precisa de carinho, de cuidado, de proteção e dos vínculos familiares. A gente já tem visto as consequências malévolas da falta do 5º mandamento na nossa sociedade com o desprezo com os idosos, irmãos. Onde os filhos que já estão na fase adulta, ao invés de serem instrumentos para gerar bênção para os progenitores que precisam de proteção, de cuidado, de alento, acabam sendo ainda instrumento de desgraça na vida deles. Ao ponto de ter que chegar na necessidade de você ter um estatuto de defesa do idoso. E aí você vê filho explorando os pais, você vê netos explorando os pais. Aquela aposentadorzinha suada lá do velhinho e tal. A neta chega, faz o velho lá comprar um celular de última geração em 48 vezes, já com desconto em folha de pagamento. E aí o velhinho depois não tem dinheiro para comprar nem aspirina que ele tem que tomar, nem um AS para afinar o sangue, ele tem dinheiro para comprar. Não é assim que acontece? Fica sem comer, tem que pagar o celular, não sei o quê. E é 48 meses. Com 6 meses, a infeliz da neta já quer trocar o celular. Mas você tem 42 meses ainda para pagar o outro. Aí ela faz um inferno naquela casa, porque ela nunca foi ensinada a honrar pai e mãe, e nem os progenitores. Ela faz um inferno naquele negócio. Ameaça o vô, a avó. Bate no vô e na avó. Que não tem outra solução para os velhinhos viver em paz, se não dar o cartãozinho na mão da menina e dar a senha para a menina, ou para o moleque ir lá e trocar o bendito celular. Está cheio de história assim, irmãos. Agora, por que a nossa geração chegou nesse patamar? Porque nós desprezamos o 5º mandamento. Uma geração inteira jogou isso fora. E se a gente não tomar cuidado hoje, vai piorar ainda mais. A gente vê o moleque mal criado dar risada. Nossa, você viu? Ele bate na mãe dele, né? Ai, que lindo. Aí o Juninho é assim mesmo. Ele, olha. Ele é superativo. É hiperativo. Isso é hiperatividade. O moleque destrói. É o demônio da Tasmânia, moleque. Onde ele passa, acaba com tudo. Você chega na casa do pai, não tem um móvel inteiro. É pior do que aquele filhote lá, como chama? Do filme lá? O Marley. O Marley é um anjo perto do Juninho. Você chega na casa do cara, não tem um móvel inteiro. O que aconteceu aqui? Um tsunami entrou aqui? O que foi? A última chuva? Teve terremoto? Não, é o Juninho. O Juninho fica nervoso. Ele bate a porta, quebrou os vidros. E você fala assim, meu Deus. E você fala, você não tem ensinado a Bíblia esse moleque? Pastor, o senhor sabe, né? A vida é tão corrida, né? A gente, não tem tempo para mais nada. Aí a gente começa a colher o fruto. Irmãos, cuidado. O que mais? Outro objetivo aqui do 5º mandamento. Gerar a prática da obediência, respeito e submissão às autoridades. Sabe quando você ensina para o seu filho que ele não deve honrar pai e mãe?
Sabe quem que faz isso? O próprio pai e a mãe. Porque se a mãe chega e fala assim para o Juninho, você não vai fazer tal coisa, Juninho. Aí o pai que nunca está presente, é um infeliz, é um miserável. Aí ele fala, o que é que aconteceu? Aí o Juninho, pai, a mãe disse que eu não vou fazer. Não, você vai fazer sim, filho. Pode fazer. O pai está mandando. O pai está mandando. Aí a mulher fala, não vou falar que é o Zé, tá? Roberto, Paulinho, é isso? Né? Chega pro pai e fala, ô bem, vou pôr bem aqui na história porque não dá problema. Ô bem. Ele falou, não, eu que mando, o Juninho vai fazer. Aí o Juninho cria a asa assim, olha para a mãe dele. O que você está ensinando, seu filho? Não precisa honrar a tua mãe. Só que aí na hora que o pai fala, chega e fala, não, Juninho, você não vai fazer tal coisa. Aí a mãe chama ele lá, porque a mãe não vai peitar o pai, né? Só que a mãe chega e fala, vou fazer. Na hora que o pai sair para trabalhar, a mãe deixa. Na hora que o pai sair para trabalhar, você não conta para o pai. Você não conta para o pai. Aí o moleque aprende, aí o moleque começa a extorquir a mãe. Que a mãe comprou um sapato sem o pai saber. Chegou para o filho e falou, não conta para o pai. Eu vou entrar na sala, chamar o seu pai, você vai para o fundo com a sacola e põe dentro do meu lado do guarda-roupa, hein, moleque. Tá. Pronto. Aí depois, quando o bicho pega, o moleque vai assim, eu vou contar para o pai. Aí você fica quieto, menino. A mãe vai deixar, Vou ficar quietinho. Deixa o pai sair para trabalhar, que eu não vou fazer. Quem que está ensinando o filho a não honrar pai e mãe? O próprio pai, a própria mãe. Você está cavando a própria cova. E ele vai aprender direitinho. Ele vai aprender direitinho. E não são poucos as histórias que esse Juninho vai ser o pivô do seu divórcio. Porque ele vai jogar tanto você contra a sua esposa e a sua esposa contra você, que você não vai aguentar. E aí você fala, meu Deus, e agora? Mas é tudo que ele quer. Porque com o pai divorciado, aí ele nada de braçada. Porque aquilo que ele pede para a mãe não deixa, ele fala assim, então eu vou morar com meu pai. Aí a mãe, com medo dele morar com o pai, faz tudo à vontade do Juninho. Aí se o negócio aperta, o Juninho vai para casa do pai. Aí os avós paternos, falam, coitado do Juninho, já é está crescendo sem pai, sem mãe, é divorciado, não vai falar não para o Juninho. Aí faz tudo que o Juninho quer. Aí os pais maternos, os avós maternos, a mesma coisa. Com 5 anos de idade, o moleque já tem um Boeing. Porque as famílias vão dando tantas coisas para as crianças, que chegam com 5 anos de idade, você não tem mais o que dar. Ele já tem celular, já tem computador, já tem carro motorizado. Tem tudo. E ele acha que é o centro do mundo. Aí, quando ele cresce, o pai envelheceu, a mãe envelheceu, o vô envelheceu, a avó está mais velha do que sempre. Aí fala assim, precisa comprar alguma coisa para o vô ou para a avó. Eu sou o centro do mundo. Não é o meu vô, não é a minha avó, não é o meu pai, não é a minha mãe. Eu sou o centro. Eu vou abrir mão do meu jet ski para comprar um balão de oxigênio para minha avó? De jeito nenhum. Que morra logo. Porque aí nós já vende a casa dela e aí eu compro um iate. Porque o jet ski já cansei. Quem que criou toda essa situação? O próprio pai, a mãe, o avô e a avó. Que não ensinou o 5º mandamento. Não ensinou, não gerou a prática da obediência, do respeito, da submissão. Em casa, desde pequenininho, nós tínhamos lá um mantrazinho, né? Quem desobedece se dá mal. É batata. Aí toda vez que desobedecia, acontecia um trem. Como que é a história mesmo? Quem desobedece, o que acontece?
As crianças aí chorando. Tem razão, você dá mal. Mas é batata. É uma marca aqui, é um cortado ali. É uma série de situação. E que aí aprende, depois de muito ralado, que realmente desobedecer vai me levar a uma situação ruim. Aí, depois de grande, as pessoas chegam para os filhos, falam assim, você não vai fazer? Não, eu preciso falar com meu pai primeiro. Pô, mas você já é grande, não precisa ficar sabendo. Não precisa ficar sabendo. Aconteceu uma situação dessa na faculdade agora. O adulto chegou, pô, já tem mais de 18 anos, está na faculdade, ia ter não sei o que na faculdade, uma colega de faculdade chegou para ela e falou assim, você vai fazer tal coisa? Eu falei, não vou, eu tenho que conversar com meu pai, mas eu não vou. Ah, não precisa falar nada não, ele não vai nem ficar sabendo, é no horário da faculdade. Aí a Duda riu, falou assim, mas eu não faço as coisas porque meu pai está vendo ou não está vendo, ou porque ele vai saber ou não vai saber, eu faço porque é certo fazer. Ela chegou em casa e ainda conta a história pra gente. Mas os amigos acham isso um absurdo. Por quê? Porque foi ensinado pelo próprio pai que ele pode enganar o pai e a mãe, que isso não tem problema nenhum. Ele viu a mãe enganando o pai e o pai enganando a mãe a vida toda. A gente perde a prática da obediência, do respeito, da submissão. De vez em quando, né, a minha geração era o benção avô, benção avó, benção tio. O pai chamava, era sim senhor, sim senhora. Aí você chega no exército, é uma festa. E você está acostumado a chamar os outros de senhor? Então você chama sim senhor, não senhor, sim senhor, sim senhor. Tudo bem. O Juninho fez o tiro de guerra junto comigo. Acho que ele tem o beiço torto até hoje, né? Porque o Juninho é boca dura. Aí ele chega lá no exército, o sargentinho que já está, né? Cansado, todo ano a mesma coisa, todo ano aparecendo o Juninho lá no grupo. Ele fala, o Juninho fala o trem com a boca meia dura, mas é um só que o bicho vira, aprende o retaguarda a volver num segundo. E aí ele fala assim, vai lá reclamar agora para o papai e mamãe, traz o papai e a mamãe aí à tarde, porque o sargento te deu um corretivo, viu bem? Traz, você é meu esse ano, você vai fazer o que eu quiser. Aí o Juninho, tá bom. Aí ele aprende na marra, chamar os outros de sim, senhor, não senhor. Aí o que é pior para ele, tem que chamar até o monitor de sim, senhor, não senhor. Irmão, se você não ensina, uma hora ou outra, aí se ele não aprende nem no exército, aí ele vai aprender lá com o Fernandinho. No Fernandinho, à beira-mar. Ele vai aprender com essa turma. Aí ele vai ficar bom. Tudo porque você não ensinou o quinto mandamento. Para terminar aí, vamos caminhando aqui. O que mais? O quinto mandamento tem como objetivo exaltar a nossa comunhão com Deus acima de todas as demais autoridades. Porque se eu aprendo a me sujeitar, a respeitar, a obedecer à autoridade humana, quanto mais em relação à minha comunhão com Deus. É didático, irmãos. E é tão incrível que a gente tem que, com as crianças, né, principalmente as pequenininhas, a gente tem que tomar um cuidado. Qual que é a idade da Lu? Vai fazer 3 agora, então 3 e tal. Eu lembro de situações semelhantes assim, com crianças que eu tive a oportunidade de batizar, né? E que cresceu, então, me vendo como pastor. E aí ela começa a identificar essa questão da igreja, do respeito à igreja, do respeito a Deus. E ela olha para a figura do pastor e ela acha que o pastor é Deus. Né? Nós tínhamos um
uma ovelhinha, o Lorenzo, filho do Fábio e da Thalita, que aí ele chegou pro pai e falou assim, olhando para mim, tá meio desconfiadão. Aí chegou para o pai, esse aí que é Deus? Porque o senhor fala, vamos na casa do Senhor, vamos na casa do Senhor. E esse homem está aí todo dia? Aí você tinha que ensinar que não, que era só o pastor, era a coisa toda. Mas a criança, ela vai criando um respeito que, em última análise, vai apontar para a relação com o Eterno. Por que as famílias, por exemplo, que o pai é ausente, as crianças têm dificuldade de um relacionamento com Deus? Porque ele não passa por essa transição, né? Onde não vê o pai agindo da maneira como ele espera que Deus haja. Então ele perde essa conexão. Então um dos objetivos do 5º mandamento é justamente exaltar a minha comunhão com Deus e colocar Deus acima das demais autoridades. Olha, se eu tenho que obedecer ao meu pai, quanto mais a Deus. Então isso vai ser ensinado aos nossos filhos. O que mais? O 5º mandamento, ele tem como objetivo gerar benefícios, recompensas, aplicações de promessas e consequências benéficas para nós. Não só porque o próprio texto diz que vai prolongar os dias daquele que honra o pai e mãe, mas no sentido de que o filho obediente, a probabilidade de trazer benefícios para a vida dele sempre é maior do que o filho desobediente. O filho que aprende a honrar pai e mãe, ele vai trabalhar, o primeiro emprego dele, a postura dele lá no emprego, vai ser também de respeito e honra. A probabilidade desse garoto de crescer, inclusive, no trabalho dele, de ser acolhido pelas pessoas que têm uma posição de autoridade, vai ser muito maior do que o cara boca dura. Ninguém gosta de trabalhar com o cara boca dura, com o cara malcriado, com o cara que te responde. Eu, pelo menos, não gosto. Chega o cara é um Zé Ruelo, o cara não sabe nada, velho. Ele está aprendendo, aí você chega, vai falar com ele, tchau, vai embora. Cai fora, velho. Não dá para você ser tutor de um cara que é boca dura. E eu estou pagando ele ainda? Ah, mas manda embora sem pensar. A probabilidade desse cara nunca ter emprego e nunca parar em emprego nenhum vai ser muito grande. Porque ele não aprendeu a guardar o 5º mandamento. Porque vai ser aquele cara que sempre vai desonrar os outros. Ele não vai ser leal, ele não vai ser fiel, ele não vai cumprir as funções. A história do cara já está traçada. Ele vai ser um problema. Pode escrever, irmãos. Agora, aquele que aprende a respeito do honrar pai e mãe, e isso é aplicado no dia a dia dele, na escola, ele vai ser um bom aluno. Ele vai ter até um cuidado maior dos professores, porque, meu amigo, o professor é tão humano quanto nós. Nós vamos ficar numa sala de 35 alunos. Ela vai ficar querendo agora ser a mãe do Juninho malcriado? Não vai, meu amigo. Não vai. Nem o pai e a mãe aguentam o Juninho, você acha que ela vai aguentar? Com mais 34 para olhar? Não vai. Ela não é Deus para aguentar um trem desse. Então o que vai acontecer? Aí todo mundo reclama, né? Ai, porque faz excepção de pessoas, divide as classes, põe os melhores alunos na classe tal, deixa os Juninho, põe tudo na classe Y. Meu amigo, mas é o que vai acontecer. Se você não ensinar o seu filho a saber se colocar, a se portar em sociedade, a própria sociedade vai pôr ele de lado. Ninguém aguenta trabalhar com cara zica. Ninguém aguenta uma criança mal criada. Como diz, né, o
o meme lá, que é igual o pum, né? Filho mal criado é igual o pum, a gente só aguenta o nosso. Ninguém aguenta. E não pense que com o seu filho vai ser diferente. Não vai ser. Eu tenho uma história, estava no 8º ano. Na época chamava primária, sei lá eu como chamava, agora é fundamental. Fundamental 2. E aí tinha um outro infeliz que chamava Everton na escola. Eu estava no 8º ano, o cara acho que estava no 6º ano, sei lá, eu 7º ano, não sei o que era. Everton. E esse Everton era o terror. Pensa num cara terrorista na escola, era esse cara. Aí um belo dia, eu recebi um convite para fazer um trainee no Banco do Brasil, por causa das minhas notas. Aí o gerente do Banco do Brasil ligou para a escola para confirmar a informação do Everton. Ligaram para a escola, pediram para falar com a diretora. Falaram, aqui é o gerente do Banco do Brasil e eu estou ligando para pedir informação do Everton. Não sei o que o Everton, o outro, tinha aprontado naquele dia, que a diretora já estava tiririca com ele. O quê? Esse moleque, não sei o que, abriu a caixa de ferramentas e falou. Aí o cara, ainda bem que o gerente ainda teve uma iluminação. Mas, pelo que você está falando, eu estou com as notas dele aqui. Não é possível, mas esse menino tem nota boa. Pelo que você está me falando, esse moleque não tira nota nenhuma. Não tira mesmo, não. Aí o cara falou, mas qual que é o sobrenome desse Everton? Aí ela falou, sei lá, qual era o sobrenome do cara. Ele falou, não, eu estou perguntando do Everton Mateus, do 8º. Aí ela, ai, senhor, me desculpa, tal. Por que eu sei da história? Porque a própria diretora veio me contar depois. Olha que situação, por causa do nome de um cara, um nome igual, eu quase perdi um trainee. Porque o cara ruim, ninguém vai querer dar oportunidade para ele. Se alguém ligar lá na escola e perguntar do Juninho Tranqueira, você acha que alguém vai dar oportunidade para esse cara? Fala para mim. Você acha lá que o gerente do Banco do Brasil vai pensar numa perspectiva filantrópica, abnegada, de pegar um cara que é tranqueira na escola, me dá o pior aluno que você tem e traz aqui para o Banco do Brasil que nós vamos criar uma oportunidade para ele. Não vai ser assim, cara. Mesmo com toda a estratégia aí, muitas vezes aí tenta se fazer isso, né? Que agora é o seguinte, quanto pior, melhor, então tem oportunidade. O cara bom parece que não tem oportunidade. O que está em voga. Mas mesmo assim, você pode dar oportunidade para o tranqueira, mas o comércio, o dia a dia, mercantil, laboral, ele peneira, cara. Você pode pegar o tranqueiro e dar oportunidade para ele. Você pode dar um diploma para ele. Mas na hora que ele for para a prova de fogo, que é o dia a dia, a própria vida peneira o cara. Ele só vai ser um tranqueiro com diploma. Que mais dia, menos dia, vai ser caçado aí pelo Conselho Regional. Seja lá de profissão que ele tenha. Não dá certo, gente. E aí você fala assim, mas qual que foi o problema desse cara? Aí você tem que olhar lá atrás. Que não ensinaram para ele a importância do 5º mandamento. O que mais que diz aí? Enfatizar. O 5º mandamento tem como objetivo enfatizar a responsabilidade dos superiores em servir de exemplo para os iguais e inferiores. Não é só honrar pai e mãe, mas a responsabilidade do pai e da mãe serem dignos de serem honrados. É a responsabilidade dos superiores serem dignos de serem considerados dignos de respeito e de honra. Assim, então, irmãos, guardando o 5º mandamento, eu entendo desde cedo
sobre a relação de hierarquia, sobre a relação de respeito, sobre a relação de valor da honra, que infelizmente nós temos perdido na nossa sociedade. Guardando o 5º mandamento, eu preservo a manutenção da dignidade da família. Eu preservo a dignidade dos progenitores, gerando um ambiente para a manutenção da minha própria dignidade no futuro. Se eu não cuido dos meus pais hoje, amanhã os meus filhos também não vão cuidar de mim. Porque eles estão ali, atentos à forma que eu lido com os meus pais. O modo que eu trabalho, que eu honro os meus pais. O convívio que eu tenho com os meus pais. O respeito que eu tenho ou que eu não tenho, eles estão ali, observando. E no futuro eles vão fazer igualzinho. Guardar o 5º mandamento aumenta a probabilidade de haver avanço no convívio social, onde a honra e os bons costumes são exaltados. Você melhora o convívio na escola, você melhora a classe, você melhora o futuro dessas crianças, você melhora o ambiente. Irmãos, não é uma opção para o pai cristão ensinar os filhos a honrar. É um mandamento de Deus. Se nós não fizermos assim, nós estaremos falhando. Guardar o 5º mandamento, ele serve de mantenedor do equilíbrio social, gerando pais protetores e filhos cuidadores, e moldando as novas gerações para fugir da prática ou das práticas perversas e amaldiçoadas pelo Criador, enfatizando as premissas da própria imagem de Deus em nós. Deus amaldiçoou aquele que amaldiçoou seus pais. Nós já vimos textos bíblicos que falam sobre isso. Que era passível, inclusive, de pena de morte. Então, quando você não ensina para o seu filho, você não ensina isso para os seus netos, não ensina isso para a sua descendência, o valor do 5º mandamento, nós estamos trazendo maldição para a nossa própria vida, irmãos. Porque se você não tiver sorte de morrer jovem, você vai ficar velho. Perguntaram para um velhinho que fez 100 anos, né? Como que fez para o senhor chegar a 100 anos? É só não morrer. Então, se você não morrer, você vai ficar velho. E se você ficar velho, sem uma família que tenha a noção do honrar pai e mãe, quão triste será a sua velhice. E a população idosa tem aumentado. E os idosos abandonados têm aumentado. Vai nos asilos que nós temos na cidade aí, pra você ver. E sabe qual que é a minha tristeza? Antes da pandemia, né? A gente dava assistência toda semana num dos asilos, né? Junto lá com o Sebastião, Madalena e tal. Ele estava lá toda semana, toda terça-feira à tarde. E aí a gente ia convivendo com aqueles idosos, ia se descobrindo que tinha parente de crentes lá. Que os netos, filhos, sobrinhos crentes não iam nem visitá-los. Avô de crente, pai de crente, e estava lá, abandonado. Só que esse infeliz desse aí, filho desse neto, no domingo estava lá. Oh, Senhor, como é lindo adorar o Senhor.
A Bíblia diz que se você não cuidar dos seus, meu amigo, você é pior do que o ímpio. É pior do que o ímpio. E aí o cara chega domingo com a cara de piedade lá, ai, Senhor, Senhor, pelo amor de Deus, quer enganar quem? Aí você fala, por quê que tem isso na igreja? Porque a igreja parou de ensinar princípios morais que Deus quer para eles, para os membros. E aí o cara consegue abandonar o pai, o avô, o tio, e ainda achar que é crente e que pode vir adorar o Senhor. Para finalizar, irmãos, Romanos 1,30 e 2 Timóteo 3. Romanos capítulo 1, verso 30. Eu vou ler a partir do verso 28, tá? Aqui é a característica dos ímpios. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males. E o que está escrito aí? Desobediente aos pais. Isso é característica do ímpio que Deus entregou a sua própria reprovação mental. Ser desobediente aos pais é uma característica dos ímpios que desprezaram o conhecimento de Deus e por isso o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Tá? Eu li o 30 que fala do desobediente. Agora, sabe qual que é o problema? Que aqui, em Romanos 1,30, Paulo está falando de quem mesmo? Dos gentios, dos ímpios, daqueles que não têm Deus. Só que nos últimos dias, que é o que nós estamos vivendo, Paulo vai usar essas mesmas características para dizer a respeito de quem? Dos crentes, meu Deus do céu. Veja lá, 2 Timóteo. Segunda Timóteo 3. De 1 a 5. Paulo vai dizer isso aqui em 2 Timóteo 3. Sabendo, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, ou seja, que não têm afeição de amor, não ama, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de... tem forma de piedade, negando, entretanto, a ação, negando, entretanto, o poder. Poder é sinônimo de ação aqui no contexto do Novo Testamento. Então, veja, eles têm forma de piedade, eles se apresentam como crentes, como piedosos, só que a prática de vida ética desses caras é de ímpio. E dentre essas características está a desobediência aos pais. Eles não honram mais o pai e a mãe. E se dizem crentes. Não são. Agora, por que nos últimos dias tem surgido isso? Porque a igreja deixou de pregar o que ela tinha que pregar.
ela deixou de ensinar a prática da justiça, irmãos. O princípio moral. E ela vai colher fruto de ver aqueles que têm cara de piedade, mas prática de ímpio no dia a dia. Alguma pergunta? Nós temos visto a necessidade de colocar o nosso padrão ético no padrão que Deus revelou na sua palavra. Vimos que isso relacionado ao meu relacionamento com Deus precisa ser feito, e agora começamos a ver em relação ao meu relacionamento com o próximo. Não é à toa que a segunda tábua da lei começa com o 5º mandamento: honra o teu pai e tua mãe. Porque se você não ensinar isso para o seu filho, ele não vai guardar mais nenhum outro mandamento. Esse aqui é o primeiro da relação interpessoal e essencial para que ele aprenda a respeitar os demais. Se você não ensinar o seu filho a honrar pai e mãe, e se você não for um superior digno de ser respeitado e honrado, você vai colher um fruto amargo. Não tem jeito. Como diz o outro, é batata. Vai acontecer com toda certeza. Então, irmãos, o que nós precisamos fazer como igreja, como família, como casal, como pais, como mães? Voltar ao padrão moral que Deus exige de nós. E ensinar isso aos nossos filhos com toda a dedicação, para não colhermos às vezes, frutos que nós mesmos estamos praticando com os nossos pais, porque eles falharam com a gente. Mas isso não é desculpa, não. Porque a responsabilidade é individual. Que Deus possa ter misericórdia de nós e que possamos fazer diferença. Para que pelo menos, mesmo que seja sentido num contexto de igreja, a gente comece a observar os benefícios desse padrão moral e queira Deus que a gente consiga ir influenciando outras famílias para tentar resgatar um pouquinho do padrão das boas obras, dos bons costumes e da ordem.